Livro de Apocalipse. Nós estaremos, meus irmãos, lendo e aprendendo a partir do capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 18 ao 29, tá? Apocalipse, capítulo de número 2, dos versículos de número 18 ao versículo de número 29. Vamos à leitura? Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comida sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus Santo e bendito, Pai, nesse momento, Pai, tendo lido a Tua palavra, Pai, palavra essa, Pai, infalível, inerrante, Pai, inspirada. Queremos, Pai, pedir ao Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, Pai, ilumine os nossos corações. Amém. E as nossas mentes. Amém. E nos fale nessa noite, por meio da pregação da Sua palavra. Amém. Pai, tendo o Senhor falado conosco, Pai, nos ajude, Pai, a sairmos daqui prontos a praticá-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz respeito à quarta das 7 conhecidas cartas que o próprio Cristo direciona às igrejas da Ásia Menor. Nós tivemos aqui, há algum tempo atrás, a oportunidade de estudarmos e expormos aqui as 3 primeiras cartas. As cartas direcionadas a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo. E nós vimos aqui, meus irmãos, para que nós entendêssemos melhor a situação daquelas igrejas e o contexto daquelas igrejas, nos foi importante e necessário entender algo a respeito da cidade ou das cidades que aquelas igrejas estavam ali localizadas. Portanto, da mesma forma, para nós entendermos a situação e o contexto da igreja de Tiatira, nos é também importante entendermos algo a respeito da cidade de Tiatira. Que cidade era essa chamada de Tiatira? Diferentemente da cidade de Éfeso, ou da cidade de Pérgamo, ou da cidade de Esmirna, que eram grandes centros religiosos, econômicos e políticos, a cidade de Tiatira era conhecida por ser uma cidade pouco importante. Não era uma cidade que tinha um grande centro econômico, um grande centro religioso ou político. Era uma cidade considerada pelos comentaristas e estudiosos uma cidade até mesmo insignificante, uma cidade pouco importante. Entretanto, os estudiosos destacam uma característica peculiar que marcava aquela cidade, e que era a existência das famosas e chamadas guildas comerciais. Essas guildas comerciais eram uma espécie de sindicato da época, uma espécie de um sindicato comercial,
Existiam ali os sindicatos dos metalúrgicos, dos artesãos, dos pintores, dos carpinteiros. E o ponto, meus irmãos, é que toda a vida social, toda a vida civil, toda a vida especialmente profissional e comercial daquela cidade girava em torno desses sindicatos, dessas guildas comerciais. Ao ponto que não apenas a obtenção de um emprego, como também a manutenção de um ofício ou de um emprego estava atrelada à vinculação a um desses sindicatos. Para que alguém conseguisse um emprego ou se mantivesse em determinado emprego, ele precisava necessariamente estar associado a um desses sindicatos. De modo que a não associação a um desses sindicatos implicava geralmente a perda de um emprego e a perda de um ofício, por exemplo. Entretanto, havia um grande problema para os crentes de Tiatira com relação a esses sindicatos. E o problema era o seguinte: aqueles sindicatos, eles eram ativamente voltados à idolatria. Aqueles sindicatos, eles eram ativamente ligados à prostituição da cidade de Tiatira. De modo que, meus irmãos, um membro de uma guilda, de um daqueles sindicatos, a fim de manter o seu emprego, ele precisava necessariamente se submeter às práticas da idolatria daqueles sindicatos. Isso colocava, portanto, os cristãos em um grande dilema, em um grande problema. E o dilema era: ou nós nos mantemos fiéis a Cristo, rejeitando a imoralidade, rejeitando a prostituição, ou nós nos submetemos aos sindicatos a fim de mantermos os nossos empregos. Ou nós nos mantemos fiéis a Cristo, rejeitando a associação com os sindicatos, ou nós nos mantemos os nossos empregos intactos. A pergunta que nós faremos e tentaremos achar a resposta é: terá aquela igreja se agarrado às suas necessidades materiais, ou terá aquela igreja confiado em Cristo? Terá aquela igreja se agarrado aos seus benefícios pessoais, ou terá aquela igreja se mantido fiel a Cristo? Terá aquela igreja se agarrado às suas necessidades imediatas, à manutenção dos seus empregos, ou terá aquela igreja se mantido fiel no sustento e no cuidado de Cristo? Para nós, então, respondermos a essas perguntas, eu gostaria que os irmãos, a partir de então, acompanhassem comigo a partir do versículo de número 18, capítulo 2 de Apocalipse. Meus irmãos, o texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Meus irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes quando eu tratei das outras cartas. É interessante que Cristo, sempre quando se direciona a alguma dessas igrejas, ele sempre se apresenta ou escreve ao anjo de determinada igreja. Nós já vimos aqui que há duas, basicamente, interpretações a respeito de quem seriam esses anjos aqui. A primeira é de que esses anjos seriam seres celestiais de fato, anjos literais de fato, de modo que cada igreja ali teria o seu anjo particular. É bem provável que essa interpretação não seja a correta, uma vez que Cristo ele faz duras críticas a cada um daqueles anjos. Nós sabemos que os anjos de Deus, aqueles que se mantiveram fiéis, não são passíveis de queda ou de pecado. Então não faria sentido Cristo criticar aqueles anjos ou os seus pecados, uma vez que os anjos de Deus não são capazes, mais aqueles que se mantiveram fiéis, de pecar novamente. É mais provável, portanto, que a segunda possibilidade ou interpretação, que é de que aqueles anjos fossem ali os líderes espirituais daquelas igrejas, ou os pastores daquelas igrejas. E essa interpretação é mais plausível, uma vez que a palavra anjo ela também pode ser traduzida por mensageiro. E os pastores são retratados no Novo Testamento como aqueles mensageiros ou encarregados de trazerem a mensagem da palavra de Deus à igreja. Portanto, esse anjo que aparece aqui é certamente, muito provavelmente, o pastor da igreja de Tiatira. E a esse pastor que representava toda a igreja de Tiatira, Jesus vai dizer que estas coisas diz o Filho de Deus,
Ele vai se apresentar aqui, meus irmãos, com determinadas características. É comum em cada uma das cartas das igrejas, ali em Apocalipse, que Cristo sempre se direciona com determinadas características àquelas igrejas. E a igreja de Tiatira, Jesus vai se apresentar com 3 características específicas. Em primeiro lugar, ele vai dizer aí que ele era o Filho de Deus. Em segundo lugar, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Em terceiro lugar, ele se apresenta aí como aquele cujos pés são semelhantes ao bronze polido. Meus irmãos, que figuras são essas usadas por Jesus, ou com qual intenção Jesus se descreve daquela maneira? A primeira característica que nós vimos é que Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Naquela sociedade pagã da época, dizem os estudiosos, que a sociedade pagã da época considerava tanto César quanto Apolo os filhos dos deuses. E tratavam César e Apolo como os filhos dos deuses. E a ideia, portanto, mais entendida aqui, é que Cristo ele se apresenta como Filho de Deus, a fim de dizer que não Apolo, não César, mas ele, Cristo, é o verdadeiro, o legítimo e o único Filho de Deus acima de todos os outros deuses. Essa é a ideia. A segunda característica que Cristo se apresenta aqui é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Os estudiosos trazem aqui 2 imagens, não autoexcludentes, mas que podem se andarem aí concomitantemente, né? A primeira é de que esses olhos como chamas de fogo representariam aqui o olhar penetrante, o olhar onisciente de Deus, ou de Cristo, que a tudo vê, que a tudo enxerga, do qual nada passa despercebido. É interessante que essa imagem aqui faz tanto sentido, uma vez que lá na frente nós veremos que o grande pecado dessa igreja era fazer vista grossa, era fingir não enxergar e não ver o pecado da heresia adentrando no meio da igreja. E a ideia, portanto, é de que Cristo, com os seus olhos como chamas de fogo, ele a tudo vê. Não há nenhum pecado ou não há ninguém que possa se esconder dos seus olhos que tudo vê, dos seus olhos oniscientes. A segunda imagem aqui entendida com respeito a esses olhos como chamas de fogo é a ideia de que esses olhos como chamas de fogo representariam aqui o juízo, a ira e a vingança de Cristo. Não é à toa que a ideia de olhos, de chamas saindo dos olhos, é entendida como a ideia de que essa chama que sai dos olhos de Cristo consumirá os inimigos, transformará os inimigos em pó, em cinzas. É essa a ideia, de que Cristo, por meio dessas chamas que saem dos seus olhos, destruirá os seus inimigos, exercerá juízo contra os seus inimigos. E a terceira característica que Cristo atribui a si aqui é que ele era aquele cujos pés eram semelhantes ao bronze polido. A ideia aqui de bronze polido, meus irmãos, traz a ideia aqui não apenas de um bronze que brilha, mas a ideia de que o bronze ele é um metal pesado. E de que Cristo, no dia do juízo, ele não apenas consumirá e transformará em cinzas os seus inimigos, mas com os seus pés encouraçados de bronze, pesados, ele pisará sobre os seus inimigos. Ele esmagará com os pés pesados os seus inimigos. Ele os pisoteará. Essa a ideia aqui. É interessante que, como nós vimos, a cidade de Tiatira era composta por muitas guildas, muitos sindicatos. E um desses sindicatos era o sindicato dos metalúrgicos, da metalurgia. E eles eram adoradores de Apolo. E dizem os estudiosos que eles fizeram, à época, e faziam estátuas. E fizeram um grande cavalo de bronze e colocaram Apolo também ali de bronze, carregando uma espada ou um machado, retratando ele como um deus guerreiro. E a ideia, portanto, segundo alguns, é que Cristo estaria aqui se apresentando como aquele cujos pés são semelhantes ao bronze polido, para mostrar que não Apolo, mas ele, Cristo, é o guerreiro divino. É quem traz o juízo, é quem traz a vingança, é aquele que esmagará os seus inimigos. Meus irmãos, é interessante que esse aspecto que Cristo destaca de si mesmo, que é o seu aspecto vingativo e irado, porque quando nós geralmente ouvimos o mundo ou os ímpios falando de Deus, geralmente nós ouvimos o mundo falando de Deus ou de Jesus, destacando apenas o seu aspecto amoroso.
Eles falam do amor de Deus, de que Cristo, de que Jesus é amor. E ainda que falem de uma maneira deturpada sobre o amor de Deus, eles ainda assim tocam e falam do amor de Deus, embora de maneira deturpada. Mas é interessante que você nunca verá o mundo ou o ímpio falando sobre o Deus que pisoteia os seus inimigos, que julgará os seus inimigos, que esmagará os seus inimigos, sobre um Deus irado, sobre um Cristo irado. E é dessa maneira como que Cristo está aqui se retratando como aquele que está irado contra os seus inimigos. Meus irmãos, a primeira lição, portanto, que nós aprendemos aqui é que Cristo, a seu tempo, certamente julgará e exercerá juízo. Meus irmãos, quantas vezes diante das injustiças que nós vemos, das perseguições que nós vemos, da corrupção que nós vemos, da opressão que nós vemos, de tantas decisões judiciais, parciais, arbitrárias que temos visto, quantas vezes nós nos sentimos inconformados, embora impotentes para fazer alguma coisa. Parece que nada acontecerá. Parece que os ímpios sairão sempre ilesos e impunes. Quando vemos os políticos fazendo o que fazem, os criminosos cometendo crimes com a certeza da impunidade, ditadores, como temos visto, se mantendo no poder à força, como se nada fosse acontecer, estamos vendo atualmente. Quando vemos a fé cristã sendo escarnecida e zombada, como vimos na abertura das Olimpíadas, meus irmãos, talvez nós nos sintamos impotentes e nos perguntemos, Deus, aonde está o seu juízo? Entretanto, meus irmãos, lembremos que Cristo é aquele que a tudo vê, que com os seus olhos, como chamas de fogo, ele vê, ele enxerga todas as coisas, e com os seus pés, como bronze polido, ele trará a vingança. Ele trará a vingança. Ele transformará os seus inimigos em cinzas. Muitas vezes, diante da injustiça, meus irmãos, que nós vemos, nós queremos fazer alguma coisa. Nós queremos fazer alguma coisa do nosso próprio jeito, com as nossas próprias mãos. Lembremos daquele dia, 8 de janeiro do ano passado, onde pessoas movidas por um sentimento justo, e de fato era um sentimento justo, tentaram resolver as coisas do seu jeito, à sua maneira. Tentaram trazer vingança com as suas próprias mãos. Meus irmãos, esse trabalho não é nosso. Esse trabalho é de Cristo. É Cristo que virá e trará justiça e trará vingança. E tenhamos certeza, meus irmãos, que quando Ele assim o fizer, será terrível. Será terrível. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, meus irmãos, em meio a tantas injustiças que temos visto, descansemos no Senhor, confiemos no Senhor e esperemos no Senhor. Versículos número 19, meus irmãos, voltando ao texto, Jesus continua dizendo àquela igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Meus irmãos, é interessante que para cada igreja ali, Jesus diz conhecer algo a respeito daquela igreja. Para essa igreja aqui, Jesus diz conhecer 5 fatos a respeito dela, que eram as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. A ideia de amor aqui, segundo Grant Osborne, um comentarista, ele vai entender que o amor aqui faz referência tanto a Deus quanto ao próximo. E a ideia de serviço aqui faz referência a uma vida de cuidado, de ajuda, de um ministério caridoso para com os outros. E a ideia de perseverança aqui traz a ideia de fidelidade em meio a tempos difíceis. O ponto, meus irmãos, é que aquela igreja tinha como qualidade o fato de que ela era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja operosa, era uma igreja que fazia as coisas para Deus, era uma igreja que crescera nessas virtudes cristãs e, portanto, Cristo aqui a elogia por isso. E reparem que aqui há um contraste entre essa igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. A respeito daquela igreja de Éfeso, Jesus dissera assim: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a respeito dessa igreja, Jesus diz: conheço o teu amor. A respeito da igreja de Éfeso, Jesus vai dizer assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Em relação a Tiatira, ele diz: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Reparem, meus irmãos, que os crentes de Tiatira, eles representam aqui o crescimento natural do crente. O crescimento natural do crente que já tem algum tempo de crente. Tanto é que o texto diz que as últimas obras, as obras mais recentes daqueles crentes, eram mais numerosas, eram maiores do que as primeiras obras. Por isso que seria antinatural pensar que um crente com maior tempo de crente hoje obrasse menos, trabalhasse menos do que trabalhava na sua recém-conversão, na época de recém-convertido. Não faz sentido um crente dizer, olha, no início da minha caminhada eu orava mais, eu me santificava mais, eu me dava mais as coisas do Senhor. É claro que isso, embora seja possível, algo está muito errado nesse pensamento. O natural do crente era crescer ainda mais, é obrar ainda mais. Por isso que aquilo que os crentes de Éfeso estavam vivendo era algo anômalo. A naturalidade da fé cristã é natural, portanto, nós cresçamos na fé. E Cristo elogia aquela igreja. Portanto, meus irmãos, se nós assim vivemos de maneira não mais operosa, que nós nos arrependamos, que nós nos doemos mais à oração, à palavra, ao serviço, e que as nossas obras últimas e mais recentes sejam de fato mais numerosas do que as primeiras. Mas, meus irmãos, o ponto aqui é de que Jesus, se por um lado Jesus ele elogia aquela igreja, destaca as suas qualidades como uma igreja operosa, Jesus sendo aquele que tudo vê, ele também vê os pecados daquela igreja. Ele irá, a partir de então, criticar aquela igreja por conta de um pecado grave que estava acontecendo naquele meio. O pecado esse que aquela igreja deveria se arrepender. Se não vejamos, meus irmãos, versículo de número 20, o texto vai dizer assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Meus irmãos, é interessante que Jesus faz referência aqui a uma mulher, a um membro daquela igreja, de codinome Jezabel, que se declarava ou se identificava como profetisa e que ensinava heresias daquele meio, levando os crentes daquela igreja à prática da prostituição. É muito provável que o nome dessa mulher não fosse de fato Jezabel, mas que Cristo estaria aqui fazendo uma alusão, uma referência àquela conhecida Jezabel lá do Antigo Testamento, mulher do rei Acabe, que muito mal fizera ao povo de Deus. Aquela mulher foi uma mulher terrível para com o povo de Deus, especialmente contra os profetas do Senhor, perseguindo, exterminando os profetas do Senhor, e levando principalmente tanto o rei Acabe quanto o povo de Israel à prática da idolatria, à adoração a Baal. E, portanto, meus irmãos, Cristo aqui, ele usa desse codinome e chama essa mulher em Tiatira de Jezabel, uma vez que essa mulher, ela estava fazendo exatamente aquilo que a Jezabel lá do Antigo Testamento fazia, que era levar o povo de Deus à prática da idolatria. O texto começa dizendo que essa mulher, ela se declarava profetisa. O texto diz que a si mesmo se declara profetiza. Segundo alguns comentaristas, a ideia é de que essa mulher, ela se apresentava com supostas revelações especiais da parte de Deus. Naquela época, segundo alguns, os profetas gozavam de certa credibilidade na igreja primitiva. Então, essa mulher, querendo, portanto, angariar seguidores e gozar de status, de legitimidade, ela então se declarava profetisa. Nada diferente de muitas seitas e heresias que surgiram nos tempos modernos, como, por exemplo, o mormonismo com Joseph Smith ou o adventismo com Ellen White, que partiam exatamente da ideia de que eu recebi uma revelação do Senhor e as pessoas deram credibilidade, deram atenção e confiança e status àquelas pessoas. Ou nada diferente das supostas profecias modernas, meus irmãos, que tanto mal fazem a igreja, tantos escândalos são causados por meio dessas supostas profecias. Nós queremos, meus irmãos, que sim, as revelações e profecias tiveram seu papel na igreja primitiva.
enquanto o cânon, a Escritura ainda não estava fechada. Mas uma vez que a Escritura se encerrou, se fechou, se finalizou, nós não cremos mais em revelações modernas, a não ser esta revelação, a única revelação que nos fala suficientemente. E era essa mulher, declarando-se profetiza para aquela igreja. E o que essa mulher, portanto, ensinava? Diz o texto aí que ela não somente ensinava, mas ainda assim seduzia os servos, os meus servos, conforme o texto, a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Meus irmãos, é interessante que nós precisamos lembrar aqui do início da introdução, é de que aquela região, aquela cidade, ela era muito forte a presença ali dos sindicatos comerciais da época. Nós vimos que a vida social, a vida profissional especialmente, estava ligado em muito aos sindicatos, e a conquista, a obtenção e a manutenção de empregos estava ligado à associação ou não àqueles sindicatos. E nós vimos que aqueles sindicatos eram voltados e muito devotos a Baal, ou a Apolo, melhor dizendo, a Zeus também, e que se desvincular de algum daqueles sindicatos poderia significar a perda de empregos, né, a perda de profissões ali. Isso levava os crentes ali ao dilema, ou se mantinham fiéis a Cristo, abandonando as práticas pagãs dos sindicatos, ou eram expulsos dos sindicatos e perdiam os seus empregos. Segundo alguns estudiosos, comentaristas, essa mulher que aparece aqui como Jezabel, ela era provavelmente não apenas um membro daquela igreja, mas também um representante daqueles sindicatos. E a ideia, portanto, era de que aquela mulher, o seu ensino consistia em afirmar assim, olha, não há problema algum em ser um crente, não há problema algum em frequentar a igreja, em ser um crente e, ao mesmo tempo, participar da prostituição e das comidas sacrificadas aos ídolos. Não há problema algum em ser um crente e, ao mesmo tempo, e a qualquer custo, manter seus interesses pessoais, seus interesses imediatos. Não há problema nenhum. Para essa mulher não havia problema nenhum em participar da prostituição, das refeições sacrificadas aos ídolos, uma vez que, para ela, esse ponto é interessante, segundo alguns comentaristas, participar daquilo que acontecia nos sindicatos era uma questão puramente civil. A ideia é de que ela criava uma dicotomia entre a vida do trabalho e a vida da igreja. A ideia era uma coisa o que vocês fazem lá nos sindicatos, outra coisa o que vocês fazem na igreja. Uma coisa é a vida profissional de vocês, outra coisa é a fé de vocês. Meus irmãos, aqui nós aprendemos algumas coisas. Quantas vezes nós podemos ser demandados pelo nosso patrão, pelo nosso chefe, a fazermos certas coisas que nós sabemos serem antiéticas, que nós sabemos que não agradam ao Senhor, mas acabamos fazendo por medo de perdermos os nossos empregos. Como aqueles crentes em Tiatira. Quantas vezes nós podemos ser tentados e seduzidos a participar de esquemas no trabalho, ou elaborar contratos duvidosos, dissimulados, e fazemos vista grossa a algumas questões porque não queremos ser mal vistos no trabalho. Pense no vendedor, meus irmãos, cristão, que quer vender o seu produto, mas ele sabe que se ele for totalmente sincero quanto ao seu produto e os defeitos, possíveis defeitos do seu produto, ele pode acabar perdendo a venda. E ele, ao invés de confiar no Senhor, que mesmo que ele perca a venda, ele prefere dissimular as informações sobre o seu produto. Ou pense num trabalhador, num empresário, que mesmo podendo não trabalhar no dia do Senhor, no domingo, ele prefere trabalhar nesse dia porque ele tem medo de que a conta não feche, de que o lucro não seja suficiente. Ele está preocupado muito mais com os seus negócios do que com a vida com o Senhor, do que confiar no Senhor. Ele não confia que, de fato, o seu sustento, em última instância, não vem do seu trabalho. Em última instância, vem do Senhor. Pense no músico cristão, que ele, por vezes, e eu sou músico desde muito novo, eu conheço muitos que afirmam assim, olha, que são chamados a tocar em eventos de carnaval, em bailes de carnaval. Eles dizem assim, olha, mas o que eu faço lá é o meu trabalho. Lá é o que eu faço para me sustentar, para o meu ganha-pão.
Eu preciso satisfazer as minhas necessidades imediatas. Lá é o meu sustento. Aqui, na igreja, é outra coisa. Reparem, meus irmãos, que o tempo todo nós estamos preocupados com os nossos negócios, com o nosso dinheiro. E esse era o pensamento dessa Jezabel. O que vocês fazem lá é uma coisa, o que vocês fazem aqui é outra. Pense, por exemplo, meus irmãos, num crente comum que sabe do seu dever e obrigação de entregar o dízimo ao Senhor, mas que no mês apertado ele fala assim, olha, não sei se o Senhor irá de fato me sustentar. E aí ele prefere satisfazer as suas necessidades imediatas do que confiar no Senhor. Ele pensa, uma coisa é o meu dinheiro, outra coisa é a minha fé. Ou pense, meus irmãos, em muitos casos que acontecem, de muitas igrejas que convidam, por exemplo, palestrantes para falar. É muito comum que muitas igrejas convidem pessoas apenas porque elas são profissionais ou especialistas da área. E muitas vezes as pessoas nem crentes são. Ou tem uma cosmovisão totalmente diferente da cosmovisão bíblica e cristã, de fato. Mas elas são vistas apenas como profissionais. Olha, elas são profissionais. Ela é uma profissional, ela é uma especialista na área. Reparem que o tempo todo, muitas vezes, fazemos essa distinção, essa dicotomia entre a vida profissional e a vida da fé, e a fé cristã. A Bíblia não nos chama a dividirmos a nossa vida em duas vidas. A Bíblia não nos chama a dicotomizarmos a nossa vida em duas. Nossa vida é toda espiritual, seja no âmbito da faculdade, do trabalho ou em qualquer outro âmbito. Nós somos chamados a agradar ao Senhor e glorificar o seu nome, meus irmãos, em todas as áreas. E toda a vida deve ser vivida para a glória de Deus. Continuando, meus irmãos, o texto diz aí, Jesus criticando essa mulher, ele diz assim, ou aquela igreja, melhor dizendo, ele diz assim, tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel. Até aí. Mas é interessante que, segundo a maioria dos comentaristas, a ideia aqui é de que aquela igreja, ela, vendo aquela mulher fazer e ensinar o que ensinava, não é que ela ensinava e ela passava despercebida. A ideia, segundo alguns, é que aquela igreja, ela sabia e consentia com aquilo. Ela tolerava aquilo. Ela prevaricava. Ela permitia tudo aquilo. É mais ou menos quando nós vemos um irmão cometendo um pecado e nós sabemos que ele está errado e nós evitamos corrigi-lo porque isso causaria uma certa indisposição. E ninguém gosta de se indispor com o outro, não é verdade? Ou mais ou menos como alguém que comete um pecado grave e não é devidamente disciplinado, aliás, não é legal se indispor com ninguém. Ou, por exemplo, quando alguém aparece numa igreja disseminando heresias que nós sabemos que são perniciosas, mas nós pensamos assim, é só o pensamento dele, ele pensa diferente, é só isso. E nós deixamos a heresia se disseminar na igreja. Ou, por exemplo, quando nós vemos um pecado em nosso cônjuge, em nossa esposa ou marido, nós sabemos que temos que corrigi-lo e nós pensamos, olha, mas isso dará tanto trabalho, isso causará tanta confusão, tanto estresse, deixa quieto. É um pecadinho, deixa quieto. Nós assim estamos sempre tolerando. Portanto, meus irmãos, o grande erro dessa igreja estava em tolerar passivamente a heresia, o falso ensino, a heresia dentro daquela igreja. Reparem que, meus irmãos, que há aqui mais um contraste entre a igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. A respeito da igreja de Éfeso, Jesus vai dizer assim, conheço que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente muito firme. Jesus a elogia por isso. Eles tinham uma boa doutrina, uma boa teologia. Essa é a ideia. E a respeito da Tiatira, ele vai dizer, tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher de Jezabel. Irmãos, é interessante que o que nós aprendemos aqui é de que, assim como de nada adianta ortodoxia sem ortopraxia, também de nada adianta ortopraxia sem ortodoxia. Ortodoxia, meus irmãos, é a doutrina ou o conhecimento correto. Ortopraxia é a prática correta. A ideia aqui é de que de nada adianta, meus irmãos, nós sermos como Éfeso.
possuirmos uma boa doutrina, embora devamos possuir uma boa doutrina, mas não colocarmos essa doutrina em prática. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nada adianta sermos como Tiatira, uma igreja operosa, uma igreja que fazia boas obras, uma igreja que se dava ao serviço, mas uma igreja que negligenciava a doutrina, que negligenciava o correto ensino das Escrituras. William Barclay, um comentarista, ele vai dizer assim: aqui temos uma advertência. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para serem entretidos e não para serem instruídos, para serem tranquilizados em vez de serem desafiados e confrontados com a realidade dos seus pecados. Uma igreja pode chegar a estar cheia de energia. Pode ser que essa igreja não descanse em suas múltiplas atividades, mas nessa abundância de energia, todavia, pode ter perdido o centro da sua vida. Em vez de ser uma congregação cristã, não passará de um clube social. Meus irmãos, essa era a realidade de Tiatira. Uma igreja operosa, uma igreja que fazia atividades, que produzia, que trabalhava, que servia de fato. Mas nada adianta, meus irmãos, atividades sem o zelo pela doutrina, sem o cuidado pela doutrina, sem o cuidado pela palavra de Deus sendo pregada fielmente. E essa é a lição que nós aprendemos. Nós devemos ser, sim, meus irmãos, ortodoxos, amantes do bom conhecimento e correto conhecimento da doutrina. Mas também devemos ser, meus irmãos, e amar a ortopraxia, a prática correta, e ligar as duas coisas. Sempre vivemos com as duas coisas em mente e no coração. Versículos 21 a 23, meus irmãos, o texto continua dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É interessante, meus irmãos, que Jesus começa dizendo aqui que ele deu tempo para que aquela mulher se arrependesse. Segundo a maioria dos comentaristas, a ideia é de que Deus aqui, Cristo, usou de alguma situação naquela igreja para repreender aquela mulher, para advertir aquela mulher. Talvez um irmão, um remanescente fiel ali, fosse usado para, de fato, repreender aquela mulher. Havia uma recomendação na igreja primitiva de que os líderes deveriam, de fato, testar as declarações proféticas para determinar se vinham de Deus ou não. Lá em 1 João 4:1, João vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A ideia de que essa mulher, Jezabel, muito provavelmente fora testada ali e fora reprovada. Essa é a ideia. Mas é interessante, meus irmãos, que por mais que essa mulher fosse uma terrível mulher, assim como fora a Jezabel, lá do Antigo Testamento, o texto diz que Jesus deu tempo para que ela se arrependesse. É interessante que hoje, quando nós vemos governantes maus, é normal, é natural que nós oremos, peçamos ao Senhor que Deus traga a justiça e traga o seu juízo, e nós devemos sim orar por essas coisas, mas também é importante que nós oremos para que Deus traga arrependimento. Por maior que seja o pecado, a transgressão contra Deus ou contra o seu povo, Deus está sempre pronto a perdoar. Não é à toa que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o fato é que essa mulher, diz o texto, que ela não quis se arrepender. E como consequência da sua impenitência, diz o texto aí, que Jesus vai dizer que eis que é prostro de cama. A ideia aqui de prostrar de cama é uma referência muito provável ao juízo terreno, o juízo ainda em terra, né, e presente por conta dos seus pecados. A ideia aqui é uma referência muito provável a uma enfermidade física. O próprio Cristo aqui dera a ela uma doença física que a levar a ficar aí acamada. Interessante, meus irmãos, o contraste, porque essa mulher que pregava a prostituição, que levava muitos à cama da imoralidade,
da prostituição, do adultério, Cristo agora a leva à cama da doença, do sofrimento. Esse é um contraste interessante que nós vemos no texto. Mas não apenas isso, meus irmãos, o texto diz aí que Cristo traria grande tribulação aos que com ela adulteram. Um comentarista, ele vai dizer assim, uma frase interessante, Adolf Paul, ele vai dizer: Jezabel veio ao encontro do temor humano de sofrer, motivo pelo qual alargara o caminho estreito e prometera levar para uma vida mais feliz. No entanto, conduziu para um sofrimento inconsolável. Interessante que o texto diz aqui que Jesus levaria os seus seguidores, os que com ela adulteram, a grande tribulação. Reparem que aquela mulher, ela prometia benefícios imediatos com relação aos sindicatos. Entretanto, os seus seguidores acabariam colhendo não benefícios, mas malefícios, tribulação. A ideia do pecado é exatamente essa, né? De que podemos até receber algum benefício por conta dos nossos pecados, mas no fim só haverá tribulação, só haverá sofrimento. Já viu aquela pessoa que quando você prega para ela, ela fala assim: olha, depois eu me arrependo, quem sabe um dia eu me arrependo, lá no final da minha vida eu me arrependo. Geralmente essa pessoa nunca se arrepende. Ou é possível que ela se arrependa? É possível. Mas não pense ela e não pensemos nós que essa pessoa não sofrerá terrivelmente as consequências da sua vida devassa. Não pensemos nós que essa pessoa e não pense ela que ela não sofrerá as consequências do seu pecado. Pense numa pessoa que se doou a uma vida promíscua a vida toda e que se converter assim depois de um tempo. Ela, embora seja perdoada, justificada, muito provavelmente ela sofrerá as consequências daquilo que ela vivera, tentações na área sexual, ou mesmo doenças sexualmente transmissíveis, ela terá que carregar como consequência da sua vida devassa. Pense, por exemplo, numa pessoa que tenha feito um procedimento, né, de mudança de sexo irreversível, tenha mudado a sua aparência, e ela se converteu. Meus irmãos, é possível que Deus a salve? É possível que Deus a transforme o coração, mas muito provavelmente ela terá que conviver com as consequências da sua vida devassa e promíscua, até o final da sua vida. Reparem, meus irmãos, que a ideia aqui de Cristo, ele trabalha também com castigos temporais e físicos por conta de pecados. É isso que essa mulher está sofrendo, os seus seguidores sofreriam caso não se arrependessem. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que o pecado ele nunca é inofensivo. O pecado sempre trará consequências. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lá em Gálatas 6, 7 e 8, Paulo vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Reparem, meus irmãos, que o pecado nunca é inofensivo. O pecado sempre trará consequências. Meus irmãos, continuando o texto, caminhando para o final, versículos 24 e 25 vai dizer assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. É interessante, meus irmãos, que agora, a partir desse momento, Jesus ele vai se dirigir à parcela fiel, aos remanescentes fiéis daquela igreja, aqueles que rejeitaram as chamadas aqui, coisas profundas de Satanás. Há duas possibilidades aqui de entendimento do que sejam essas coisas profundas de Satanás que aqueles remanescentes fiéis eles rejeitaram na sua fidelidade a Cristo. A primeira, meus irmãos, aqui naquela época era comum o entendimento de que conhecer o nome de um demônio, de uma entidade ou as suas práticas dava à pessoa poder sobre ela. Segundo alguns, essa mulher, ela de fato prometia conhecer as coisas profundas de Satanás, se envolver com a prostituição, com a imoralidade, a fim de conhecer as táticas de Satanás, as artimanhas de Satanás, entender a sua maneira de agir e assim entendendo, aqueles crentes pudessem triunfar
sobre essas coisas. Era um pensamento bem estranho e gnóstico, por assim dizer, segundo essa interpretação. Mas o mais provável, meus irmãos, é que a interpretação é de que Jesus estaria sendo aqui um tanto irônico aqui na sua maneira de falar sobre as coisas profundas de Satanás. Até porque ninguém chegaria numa igreja prometendo conhecer, eu estou aqui para ensinar vocês a conhecer as coisas de Satanás. Ninguém meio que se interessaria por uma coisa dessa. É muito mais provável que o que a mulher prometia àqueles crentes era conhecer as coisas profundas de Deus, os mistérios profundos de Deus. E Jesus estaria usando aqui de uma ironia, uma vez que, na verdade, no fim das contas, o que aqueles crentes infiéis acabaram conhecendo não foi aquilo que ela prometera, os mistérios de Deus, as coisas profundas de Deus, mas foi o inverso, foi as coisas profundas de Satanás. Essa é a ideia. Aqueles crentes infiéis acabaram conhecendo o inverso daquilo que aquela mulher prometia. Conheceram as coisas de Satanás e não do Senhor. Essa é a ideia. O texto diz aí que a outra carga não jogarei sobre vós. É interessante, né? Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. A ideia de outra carga aqui, segundo alguns comentaristas, é que existem aqui duas possibilidades de entendimento. A ideia de que, reparem no texto, que Jesus ele fizera várias ameaças contra aquela igreja. Nós vimos o tanto de ameaças que Jesus fizera àquela igreja, ameaças de juízo, de punição. E a ideia de que essas ameaças, por si só, de juízo, de punição, já seriam uma carga que eles deveriam suportar. Portanto, aqueles crentes se mantendo fiéis, não haveria outra carga para eles, não haveria outra ameaça de juízo, uma vez que eles se manteriam fiéis. A segunda possibilidade também é interessante, tem a ver com aquilo que Jesus diz logo no versículo 25. Ele vai dizer assim, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. A ideia é de que a própria fidelidade, o conservar o que tem, o que aqueles crentes tinham, até a volta de Cristo, era por si só uma carga, era por si só um trabalho árduo. A fidelidade, ela é um trabalho pesado, ela é um trabalho árduo. E a ideia é de que Cristo, ele não jogaria sobre aqueles crentes outro trabalho tão pesado como eles já tinham, que era a própria fidelidade em si. Essa era a ideia. E no final, deixa eu dizer, versículo 26 a 27, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É interessante que Jesus agora ele traz promessas ao vencedor. E aqui Jesus ele vai trazer duas promessas, ou vai prometer duas coisas ao vencedor. A primeira é a autoridade sobre as nações, e a segunda, no final, é a estrela da manhã, aí no versículo número 28. Né? É interessante, meus irmãos, que a ideia de autoridade sobre as nações traz aqui a ideia de que Cristo, ao julgar por fim todas as coisas, o mundo, né, as nações hostis a ele, ao seu povo e os seus inimigos, ele compartilhará dessa atribuição com o seu povo. A ideia de que os santos, eles reinarão e julgarão as nações e os ímpios, os inimigos do povo de Deus, juntamente com Cristo. A ideia de que os próprios crentes participarão desse juízo escatológico de Cristo. A ideia, meus irmãos, essa ideia de compartilhamento, tanto do reinado de Cristo, quanto desse julgar de Cristo, é muito comum nas Escrituras. Por exemplo, o próprio Jesus, lá em Mateus 19, 28, vai dizer assim, Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 2, vai dizer, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo vai dizer, se perseveramos também com ele, reinaremos. E lá em Apocalipse 3, 21, Jesus vai dizer, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Reparem, meus irmãos, que há uma ideia aqui de que os crentes participarão juntamente com Cristo do seu julgamento. Os crentes reinarão com Cristo e julgarão juntamente com Cristo os seus inimigos. E George Led, um comentarista, recomendando um texto, ele vai dizer assim, de algum modo que a Escritura não esclarece, os seguidores do Messias
deverão participar do seu triunfo sobre as nações hostis. A Bíblia não fala exatamente como nós faremos essas coisas, mas fala que nós, de fato, faremos essas coisas. O texto acrescenta no versículo 27 que ao vencedor, esse vencedor, com cetro de ferro, regerá as nações ímpias e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É interessante que esse trecho, essa expressão, essa frase, ela é uma alusão do Salmo de número 2, versículo de número 9, que vai dizer assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. É interessante que o Salmo de número 2 é um salmo messiânico que fala exatamente sobre o domínio, sobre a vitória do Messias contra as nações inimigas, contra os reinos inimigos. Interessante que a ideia aqui de vara de ferro, segundo alguns comentaristas, a ideia aqui é de que retrata o cajado do pastor. O pastor usava um cajado de madeira com uma ponta de ferro que era usada para afugentar os lobos, aqueles animais que ameaçassem as suas ovelhas. E o pastor de ovelhas, ele matava, inclusive, animais que ameaçassem as suas ovelhas. E a ideia de que Cristo, com esse cajado, com essa vara de ferro, com esse cetro de ferro, ele matará os seus inimigos. Ele afastará os seus inimigos, os inimigos do seu povo, e de alguma forma nós participaremos dessas coisas. E mais ainda, o texto diz que ele reduzirá a pedaços essas nações hostis como se fossem objetos de barro. É interessante, meus irmãos, que um objeto de barro, ele facilmente se quebra se nós o lançarmos no chão. E naquela época, primeiro século ali, ou na antiguidade de maneira geral, era comum que quando os reis entravam em uma batalha, antes dele entrar, ele mandava se produzir vasos de barro, e nesses vasos de barro ele mandava escrever o nome da nação inimiga que ele iria combater. E esse rei pegava os vasos de barro e, como um ato simbólico, ele jogava no chão e os quebrava. A ideia de que ele fará aquilo com as nações que ele irá guerrear, que ele irá derrotar. A ideia, portanto, de que Cristo, portanto, ele despedaçará os seus inimigos, como vasos que caem e quebram ao chão. A ideia de destruição total, de devastação absoluta das nações hostis a Cristo. Por último, meus irmãos, versículo 28, o texto diz: a promessa de Cristo ao vencedor é de que assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Meus irmãos, lá em Apocalipse, capítulo de número 22, 16, Jesus vai dizer assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aqui, meus irmãos, há duas possibilidades. A primeira é de que o próprio Cristo seja essa estrela da manhã, de modo que ao vencedor, o próprio Cristo será dado. A sua própria presença eterna será dada ao vencedor, aquele que for fiel a Cristo até a morte. Segundo outros comentaristas, a interpretação aqui também possível é de que a referência à estrela da manhã seja uma referência aqui ao planeta Vênus. Naquela época, o planeta Vênus ele era tido ou considerado pelos generais e imperadores romanos como um símbolo de invencibilidade, de soberania. Tanto é que as legiões romanas, quando saíam à guerra, eles carregavam uma bandeira da estrela de Vênus. E a ideia de que, para mostrar aí a invencibilidade do Império Romano, do exército romano, a ideia do poder, da soberania, da invencibilidade, essa ideia. E talvez Jesus tenha usado essa imagem, segundo alguns, para mostrar que todo o poder, toda a soberania, toda a invencibilidade que pertencem a Cristo, Cristo, de alguma maneira, compartilharia isso com o seu povo. Essa é também uma ideia possível. Tanto é que lá em Mateus 28, Jesus vai dizer, aproximando-se dos discípulos, disse-lhes: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E algo que corrobora muito isso é o que diz o profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículo 27 do seu livro. Ele vai dizer assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. A ideia de que Cristo compartilhará tudo isso com o seu povo. Reparem, meus irmãos, que a pergunta que nós precisamos fazer, portanto, ao final desse sermão é: o que nós escolheremos? O reino, o domínio, a invencibilidade que Cristo compartilhará conosco em caso de fidelidade a Ele? Ou escolheremos
satisfazer as nossas necessidades imediatas. Reparem, meus irmãos, que o Cristo coloca aqui ao final um grande contraste. Aqueles ímpios, aqueles infiéis que preferiram seguir a Jezabel, eles colheram tribulação, colheram sofrimento, e na melhor das hipóteses, o melhor dos seus benefícios foi a manutenção dos seus empregos. E reparem que aqueles que forem fiéis aqui receberão muito mais o poder, a invencibilidade, a soberania de Cristo e o reino de Cristo, que Cristo compartilhará com o seu povo. O que nós escolheremos? Satisfazer as nossas necessidades imediatas, abrindo mão da fé e da fidelidade a Cristo, ou esperarmos por coisas tão grandiosas como essas? Por fim, meus irmãos, eu termino com duas rápidas aplicações. A primeira é que, em primeiro lugar, a carta à igreja de Tiatira nos ensina a importância da operosidade e crescimento nas boas obras, no amor e no serviço, sem abrir mão da fidelidade e do zelo doutrinário. Que nós possamos, meus irmãos, sim, obrar, trabalhar, operar, fazer coisas ao Senhor, trabalhar no seu reino, na sua igreja, mas nunca abrindo mão, meus irmãos, da fidelidade doutrinária, da palavra de Deus, da boa teologia, da teologia saudável, da correta doutrina. Em segundo lugar, a carta à igreja de Tiatira nos ensina que a confiança e a fidelidade a Cristo deve sempre se sobrepor às nossas necessidades materiais e imediatas. Meus irmãos, a despeito daquilo que nós possamos, porventura, sofrer e perder, em caso de fidelidade a Cristo, nós podemos sim perder muitas coisas. É certo que nós ganharemos muito mais se formos fiéis, mas também é certo que nós podemos perder muitas coisas. Mas ainda que percamos, meus irmãos, que nós nunca tiremos de nossas mentes o fato de que é Cristo o nosso sustento, é Cristo a nossa provisão. Portanto, meus irmãos, confiados nele, que nós descansemos no Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.